O que o mundo precisa hoje é de oportunidade, não é de favor. O que nós precisamos é que os países pobres tenham o direito de crescer. E só vai crescer se o comércio for realmente livre. Sabe o que me dá muito prazer nessa reunião? É que a globalização, quando começou a se discutir ela há 30 anos atrás, era quase que uma imposição dos países ricos para os países pobres. O livre comércio era quase que uma imposição dos países ricos para os países pobres. Agora os países ricos estão com os mesmos problemas que os pobres estavam há algum tempo atrás. Agora é que nós precisamos lutar contra o protecionismo. Agora é que nós precisamos fazer o livre comércio. Porque o protecionismo é que nem uma droga. Ela pode fazer um efeito imediato. Mas depois vem a depressão. Depois da depressão, a recessão. E depois o caos. O que nós queremos? Livre comércio. Mais justiça no comércio internacional para que todos possam sobreviver. E essa reunião é um alento. É uma esperança de que o mundo pode mudar se nós quisermos mudá-lo. Economia do país. E como se faz para sair dessa situação? Veja as minhas principais propostas. Estabelecer novo contrato social entre governo, empresários e trabalhadores, visando a retomada do crescimento econômico, geração de empregos e melhor distribuição de renda. Aumento das exportações, redução da taxa de juros, reforma tributária justa que desonere a produção, incentivo à construção de casas populares, estímulo ao turismo, à agroindústria, à agricultura familiar e à reforma agrária. Garantir crédito para microempresas e para pessoas que trabalham por conta própria. Apoio aos projetos sociais e a todos os programas de geração de emprego. Quero aproveitar para dizer também aos empresários que o Brasil precisa muito deles para esse grande desafio de voltar a crescer, gerar empregos e exportar. E que eles terão da minha parte todos os incentivos necessários. Mas quero dizer também claramente que esse será o país da produção e não o país da especulação. O país do trabalho sério, do lucro justo e não o país dos aproveitadores, dos sonegadores, dos agiotas. De norte a sul, de leste a oeste, Lula é recebido pelo povo como o futuro presidente do Brasil. Em São Paulo, a Bolsa de Valores parou para aplaudir Lula presidente. Belo Horizonte é festa nas ruas. Na Fiesp, os maiores empresários do país aplaudiram as propostas de Lula. Salvador, alegria, alegria. Agora é Lula presidente. When you took office, there were many businessmen both in Brazil and abroad who were very nervous about you, who thought that you were a socialist and that you were going to take the country sharply to the left. Yet these people now are among your biggest supporters. How did that happen? Veja, eu de vez em quando brinco. Look, every once in a while I joke that a metal worker with a socialist background had to become president of Brazil to make capitalism work here. Because we were a capitalist society without capital. And if you look at the bank's balance sheets for this year, you will see that the banks have never made so much money in Brazil as they have during my government. The big companies have never sold as many cars as they have during my government. But the workers have also made money. Os empresários que tinham medo, tinham dúvidas, e era normal que tivesse dúvida, olha, o que falavam de mim, o que falavam do PT, o medo do sindicalista, o medo da república sindical, o medo, então falava assim um monte de coisa, porque um país que tem liberdade, cada um fala o que quer, a hora que quer. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro como ganham no meu governo, nunca ganharam tanto dinheiro, ou seja,
se você pegar o histórico dessas empresas todas, você vai perceber que as empresas, sabe, sobretudo a construção civil, ou seja, esse setor, desde o final do governo Vaz, estavam praticamente sem obras públicas nesse país. É difícil você lembrar uma grande obra pública feita no país, sabe, nos últimos 25 anos. Ou seja, eles hoje estão ganhando dinheiro como nunca, porque tem obras como nunca, porque hoje está faltando pedreiro, está faltando maquinista, está faltando uma série de coisas. E é uma coisa importante, está faltando, nós vamos falar mais. E hoje eu posso dizer para você que pode ter ainda empresário que desconfie, que não goste, porque aí é uma questão ideológica, às vezes pode ser uma questão de pele, mas do ponto de vista das políticas feitas pelo governo, sinceramente, eu acho que os empresários nunca tiveram. Eu falo isso. Eu sei que muita gente pode virar o nariz, mas os cientistas políticos vão ter que explicar por que é exatamente o operário metalúrgico que chega à presidência e que mantém uma relação com os empresários que nem um outro presidente dele, mesmo quando era empresário. Eu ouço isso todo dia dos empresários. Quando teve a crise econômica, não foi apenas a sabedoria do ministro Guido Mantega, a sabedoria do Meirelles, a sabedoria do presidente Lula. Não, nós criamos um comitê de crise em que os empresários participavam conosco para decidir as coisas que a gente ia fazer. Onde que eles participavam? Nada. Nunca. Então eu hoje posso dizer para vocês que ainda tem gente que não gosta do PT, que não gosta de mim. Jesus Cristo estava numa mesa com 12 caras, um foi logo lá e traiu ele, porra. Que país de 190 milhões de habitantes. Mas de qualquer forma, Tiradentes também, né? Agora, eu acho que eles sabem que nós fizemos muito. O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Para os aposentados, deixou um fio de esperança ao afirmar que ainda está estudando se vai vetar o aumento de 7,7%. Obviamente que os ministros sabem perfeitamente bem que quando você faz o orçamento, a proposta do orçamento aprovada na Câmara, ela está subordinada tanto ao crescimento de mais arrecadação ou ao decréscimo da arrecadação. Nós trabalhamos com a possibilidade de que vai melhorar a arrecadação e melhorando a arrecadação a gente vai repor a possibilidade dos ministérios gastarem todo o dinheiro que foram disponibilizados. Sobre se vai vetar o reajuste de 7,7% para os aposentados que ganham mais de um salário mínimo, Lula desconversou. Tem uma decisão, a equipe econômica está estudando junto com o Ministério da Previdência. Nos próximos dias eles me levarão a proposta e aí eu tomaria a decisão. Não há quem possa criticar o presidente da República ao dizer que vai realizar esforços para manter as contas públicas em dia. É claro, isso é muito louvável. Agora, chama atenção e preocupa o anúncio da possibilidade de corte no orçamento para a educação. Corte de verba pública para a educação, quando todos sabemos que é o investimento em educação que vai definir a perspectiva de futuro do país. O senhor falou uma coisa aí, e aqui certamente nós vamos ter uma divergência de fundo, né? Porque o senhor sabe que eu fui trotskista na infância, depois acabei virando liberal com boa parte dos trotskistas que o senhor conhece. O senhor disse a Petrobras tem uma capacidade de investimento superior à do Brasil, a Petrobras é um monstro, eu também acho, e agora o senhor é muito inteligente, o senhor já entendeu para onde eu vou. Eu quero um Estado mais presente na saúde, está se mostrando mais necessário do que nunca.
Eu quero um Estado mais presente na educação. Eu quero um Estado mais presente na segurança pública. Eu não quero nem Estado mínimo, nem Estado máximo, que fica aí, esse liberalismo. Eu brinco, liberalismo do Paulo Guedes, que é da década de 50 para o Brasil, da década de 80, e nós estamos em 2021. Né? Então eu quero o Estado necessário. Aí eu pergunto, precisa de tanta estatal no Brasil? Aí quem está no poder é o Fernando Henrique, vão os amigos do PSDB. É o PT, vão os amigos do PT e a base que o PT mobilizar. É o Bolsonaro, aí enche de general. Tem 15 generais hoje, tem 15 militares em estatais hoje. A gente precisa de tanto estatal. O PT não está na hora de reconhecer assim, Estado forte não quer dizer Estado presente na economia, quer dizer um Estado regulador, que interfira sim, mas que não precise ser o controlador. Precisa ser o controlador? O ex-trotiquista não precisa virar tão liberal a ponto de não reconhecer o papel que o Estado tem na sociedade. Não, reconheço. Deixa eu te explicar uma coisa, Renan. Deixa eu explicar uma coisa. A Petrobras, ela não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa pública de economia mista, com ações na Bolsa de Nova York. O Banco do Brasil não é um banco estatal, é um banco de economia mista, tem ações. Olha, acontece que eu sou contra o governo empresarial. Veja, eu vou repetir, para todo mundo não ter dúvida. Eu sou contra o governo empresarial. Mas eu sou favorável a um governo que seja indutor do processo de desenvolvimento. Então cabe privatização no seu modelo? Depende de alguns setores, alguns setores estratégicos não serão privatizados. Tá. Quais poderiam ser, presidente? Tem muita gente quer saber isso agora. Quais poderiam ser, por exemplo? Veja, eu acho que Furnas não pode ser privatizada. Ela pode ser uma empresa da economia mista. A Eletrobras pode ter uma empresa de economia mista. A Caixa Econômica pode ter uma empresa de economia mista. Olha, por que você não pode colocar ações e esses bancos serem de economia mista, o Estado ter instrumento de fazer investimento? Deixa eu te contar uma história curta, Reinaldo. Eu tive uma conversa com Obama por ocasião da quebra do Lehman Brothers. Eu liguei para o Obama porque aqui, não sei se você está lembrado, aqui nós tínhamos o PAC que foi lançado em fevereiro de 2007, Sim. E a economia estava crescendo. Eu disse que a crise era uma marolinha e que nós íamos fazer com que houvesse investimento mais produtivo para que a gente pudesse crescer. E quem é que investiu? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e o BNDES. O Obama falou, Lula, eu não tenho aqui esses bancos. E se eu pensar em criar, o Congresso vai me derrotar. E eu falei, pois aqui no Brasil, nós colocamos 100 bilhões na mão do BNDES para ele investir no setor produtivo, investir no PAC. Então, se o Estado for democrático, e você está lembrado que no meu tempo o Estado era tão democrático que eu criei um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que estavam lá os banqueiros do Itaú, mas os trabalhadores do Itaú. Estava lá o empresário da Vale do Rio Doce, mas estava lá o sindicato. Ou seja, um conselho para pensar a política de investimento, porque o presidente não é dono da verdade. E nem tão pouco você foi eleito para ser dono do Brasil. Ou seja, eu queria um conselho para ele me ajudar a elaborar políticas públicas. É por isso, Reinaldo, que eu fiz 74 conferências nacionais para discutir políticas públicas. Então, eu não quero empresa estatal inchada, sabe? Eu quero uma empresa de economia em que o Estado esteja presente e que o Estado possa decidir, através do Conselho, aonde vai se fazer investimento. Fernando Henrique Cardoso. Então, o Fernando Henrique Cardoso, eu dizia quando eu concorria às eleições, o Fernando Henrique Cardoso foi um presidente que deu mais cara à democracia brasileira. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso cometeu 2 erros, que eu não sei se de problema pessoal, psicológico, ou seja,
O primeiro, ele não soube tirar proveito da eleição de um metalúrgico presidente da República. Sabe? E eu sei que ele teve um papel muito bom naquela eleição. Eu dizia que, às vezes, eu achava que ele queria que eu ganhasse mais do que o Serra, porque ele sabia que o Serra ia ser adversário dele e que eu não ia dar certo e que ele ia votar 4 anos depois. Olha, como eu dei certo, eu acho que ele ficou com raiva. Ou seja, ele não soube digerir o sucesso do meu governo. Mas é uma pessoa bem civilizada, é um cara que eu tive boa relação de amizade, sabe? É um cara que eu não tenho nada contra ele. Às vezes fico meio nervoso com as decisões políticas dele, por exemplo, de não votar no Haddad, sabe? Ele sendo professor da USP, ele sendo intelectual, demonstra que, de vez em quando, o ódio é maior do que, sabe, o espírito democrático dele. O problema não é taxar as grandes fortunas, porque você pode taxar as grandes fortunas e elas voarem para outro país. Eu lembro que a França taxou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora. Uma coisa mais razoável, que é garantir que a Petrobras tenha preferência, mas que pode decidir depois é o CNPE, que é da Presidência da República. Se a gente perder... Mas que pode ser negociado, sabe, montando uma boa diretoria da Petrobras, um bom Conselho Nacional de Política Energética, não, porque a gente pode garantir. Porque também ficaria muito ruim se a Petrobras mantém a titularidade e não tem dinheiro para fazer nada. Tá? Eu acho que a Dilma poderia conversar agora com a nossa base, criando uma comissão especial, sabe, para tentar fazer um acordo estratégico com os chineses em cima do pré-sal, sabe, em cima dos 30%. Tentando dar para os caras um discurso, sabe, de saída, que coloca, como é que fala aquele capilé? Uma rota de fuga. Sabe, uma rota de fuga, porque o pessoal não tem. Sabe, então a bancada, por exemplo, você conversou com os senadores lá do Rio? Conversei. A bancada me diz o seguinte, a gente tinha maioria. Diz ele, só que aí o cara começa a contar nomes, né? Tem a maioria, tá? Fulano ia votar. Bom, fulano ia votar, tá? Porque não teve votação, né, filho? Pois é, me admira. O Lindbergh mesmo me falava isso. O Lindbergh, você nasceu ontem, é? O Brasil deu um grande passo. Começou a se tornar realidade a exploração em larga escala do nosso pré-sal. E passamos a garantir para o futuro uma massa de recursos jamais imaginada para a educação e para a saúde em nosso país. A fabulosa riqueza que jazia nas profundezas dos nossos mares, agora descoberta, começa a despertar. Desperta, trazendo mais recursos, mais emprego, mais tecnologia, mais soberania e, sobretudo, mais futuro para o Brasil e para todos os brasileiros e brasileiras. O sucesso do leilão do Campo de Libra, que é o primeiro megacampo do pré-sal a ser licitado em regime de partilha, vai permitir uma parceria da Petrobras com as empresas Shell, Total e as chinesas CNOOC e CNPC. São empresas grandes e fortes, que vão poder explorar nos próximos 35 anos um montante de óleo recuperável estimado entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo e 120 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, basta lembrar que a produção total do Brasil em 2013 deverá ficar próxima de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo diários, enquanto o Campo de Libra vai alcançar, no seu pico de produção, 1 milhão e 400 mil barris de óleo por dia. Ou seja, daqui a uma década, Libra pode representar, sozinha, 67% de toda a produção atual de petróleo do Brasil. Queridos brasileiros e queridas brasileiras, as etapas de viabilização do pré-sal tem acumulado, até agora, grandes vitórias. As etapas futuras vão trazer, sem dúvida, novos desafios. Mas eu tenho certeza que o Brasil responderá à altura.
além da vitória tecnológica, que foi a descoberta pela Petrobras dessas gigantescas jazidas, o modelo de partilha que nós construímos significa também uma grande conquista para o Brasil. Com ele, estamos garantindo um equilíbrio justo entre os interesses do Estado brasileiro e os lucros da Petrobras e das empresas parceiras. Trata-se de uma parceria onde todos sairão ganhando. Pelos resultados do leilão, 85% de toda a renda a ser produzida no campo de Libra vão pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras. Isso é bem diferente de privatização. Isso é bem diferente de privatização. As empresas privadas parceiras também serão beneficiadas, pois ao produzir essa riqueza vão obter lucros significativos, compatíveis com o risco assumido e com os investimentos que estarão realizando no país. Não podia ser diferente. As empresas petroleiras são parceiras que buscam investir no país. Gerar empregos e renda e, naturalmente, obter lucros com esses investimentos. O Brasil é e continuará sendo um país aberto ao investimento nacional ou estrangeiro, que respeita contratos e que preserva sua soberania. Por tudo isso, o leilão de Libra representa um marco na história do Brasil. Seu sucesso vai se repetir com certeza nas futuras licitações do pré-sal. Começamos a transformar uma riqueza finita, que é o petróleo, em um tesouro indestrutível, que é a educação de alta qualidade. Estamos transformando o pré-sal no nosso passaporte para uma sociedade futura, mais justa e com melhor distribuição de renda. A batida do martelo do leilão de Libra hoje foi também a batida na porta de um grande futuro que se abre para nós, para nossos filhos e para nossos netos. Boa noite. A presidenta Dilma Rousseff voltou a pedir ao Congresso a aprovação da medida provisória que regula o setor portuário. A medida precisa ser votada até quinta-feira da semana que vem para não perder a validade. A presidenta Dilma Rousseff procurou sensibilizar os parlamentares para a necessidade de aprovar a MP dos portos. Hoje, o custo do Brasil cada vez mais é infraestrutura. E portos é algo estratégico nessa questão. É algo que está no cerne do problema da competitividade. Nós não podemos desenvolver nosso país se não tivermos uma estrutura dos portos aberta ao setor privado. A MP estabelece critérios para exploração de terminais de cargas em portos públicos por empresas privadas. O objetivo é diminuir os custos com infraestrutura e aumentar a competitividade do país. Ontem, a votação da medida na Câmara teve de ser interrompida depois de uma troca de acusações. O líder do PR, deputado Antony Garotinho, acusou o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, de deturpar o texto original apresentado pelo governo e insinuou que parlamentares teriam recebido dinheiro para aprovar as modificações. Essa, senhor presidente, não é a MP dos portos. Eu vou dizer e assumo, essa é a MP dos porcos. Essa MP está cheirando, como disse alguém aqui, mal. Quem vem na tribuna falar está condenado a 2 anos e meio de cadeia por ser chefe de quadrilha no 1º grau do Rio de Janeiro. O PMDB vai representar como partido no Conselho de Ética. Quem quiser acompanhar o PMDB, que acompanhe. A ordem no governo é correr contra o tempo para aprovar a medida provisória. A expectativa é que ela seja votada na Câmara na segunda-feira e, em seguida, enviada aqui para o Senado. Se não for aprovada até a próxima quinta-feira, a MP perde a validade. A Câmara não vai se omitir, vai cumprir o seu dever. Então, estou convocando para segunda-feira, às 18 horas, um esforço dessa casa, o dever dessa casa em votar a MP dos portos. Eu já vi inúmeras vezes esse Congresso, quando há vontade política,
fazer com que os prazos sejam efetivamente rompidos e que nós possamos, em tempo recorde, dar uma resposta à nação brasileira. Eu queria destacar algo que mostra a enormidade das oportunidades que o Brasil abre, principalmente quando se trata da superação de um gargalo, que é a ampliação da infraestrutura, tanto crucial para a nossa competitividade, mas também, sem sombra de dúvida, um segmento que mostra a enormes oportunidades no que se refere a investimentos nessa atividade. Por exemplo, se somarmos logística e energia, nós teremos um investimento de um pouco mais de 233 bilhões de dólares. Mais de 50% desse volume de investimento será destinado ao setor de logística, transporte, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. E nós hoje estamos num momento muito importante, que é a votação da Lei dos Portos, que tem por objetivo abrir os portos brasileiros ao investimento privado, gerando competição, maior eficiência e modicidade nos custos. A senhora vem ressaltando desde o início da campanha eleitoral os números do governo Lula na economia. Entretanto, reapareceram nos últimos dias alguns problemas relacionados à infraestrutura, os denominados gargalos da infraestrutura. Por exemplo, o colapso no Porto de Santos, o enorme congestionamento causado pelo escoamento da safra de cana. Quando não é cana, é soja, enfim, há sempre um problema logístico que gera perdas de receita, o custo Brasil. Os aeroportos brasileiros, a dúvida dos passageiros em relação ao novo apagão aéreo, atrasos, cancelamentos de voos e até a parte física de alguns aeroportos que deixa muito a desejar. É o caso do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, aqui no Rio de Janeiro, que é a principal porta de entrada no país e é um aeroporto ruim. Por que não foi possível resolver esses problemas em 8 anos? Olha, eu acredito que pelo grau de deterioração e de paralisação dos investimentos nos últimos 20 anos, nós agora começamos a acelerar a solução dos problemas. No que se refere aos aeroportos, eu acho que são 2 problemas. Um é regulatório. A ANAC tem todos os instrumentos para fiscalizar, punir e multar empresa que por qualquer motivo deixe seus passageiros nos aeroportos abandonados. Tem de multar e punir. No que se refere à questão dos aeroportos, da infraestrutura, eu também quero te dizer, não estou contente também com o ritmo das obras. Acho que elas têm de ser muito mais céleres. Uma das questões que eu penso para solucionar esse problema é que eu acho imprescindível abrir o capital da Infraero. Qual será o modelo de privatização dos aeroportos no seu governo, se for eleito? Eu primeiro abrirei o capital da Infraero. Acho que o Brasil já tem experiência suficiente para saber que sem marco regulatório se privatiza e piora. E isso aconteceu com as ferrovias. O Brasil ficou quase 20 anos sem poder construir ferrovias porque fizeram uma privatização absolutamente sem marco regulatório, sem obrigações. Isso também aconteceu nas estradas. Então, o que eu acho? Primeiro, se abre o marco regulatório, aliás, se abre o capital. Cria-se uma gestão profissional na Infraero. Por quê? Porque a partir daí você vai ter capital privado dentro da Infraero. A partir disso, então, o mesmo modelo hoje da Petrobras ou de qualquer grande empresa pública brasileira que dá certo, a partir de então, a Infraero pode fazer as parcerias que achar correto. No marco regulatório, você pode ter participação do capital privado nos aeroportos, mas você tem de ter isso no marco. Não é isso que vai solucionar o problema imediato do Brasil. Imediatamente, a Infraero tem dinheiro suficiente para fazer os investimentos.
através de, por exemplo, módulos. O que aconteceu na África do Sul, aconteceu na China. Você não faz aeroporto só no sentido tradicional, você cria módulos. Então, é possível solucionar, sim, e vai ser uma das questões que eu mais me dedicarei. Na área de energia, realizamos com sucesso o leilão das outorgas das usinas hidrelétricas existentes e não prorrogadas, que gerará uma receita de 11 bilhões de reais esse ano. Em 2016, vamos iniciar o processo de desestatização das distribuidoras da Eletrobras, aquelas que nos foi passada na época do presidente Fernando Henrique a título de federalização. A presidenta Dilma Rousseff falou em 2 momentos aqui no Palácio do Planalto. No primeiro momento, durante a cerimônia de apresentação do programa, e depois numa entrevista concedida aos jornalistas de mais ou menos 5 minutos. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o programa lançado hoje vai garantir uma logística mais eficiente e uma economia mais competitiva ao Brasil, que são fundamentais para o enfrentamento da crise econômica internacional, gerando emprego e renda. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que a parceria com os empresários é decisiva para acelerar o crescimento econômico e garantir à população o acesso a um serviço de qualidade. Ainda na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que não está se desfazendo do patrimônio público para fazer caixa, ou seja, arrecadar dinheiro, recursos para o governo. Este tema foi retomado na entrevista coletiva concedida aos jornalistas. Ao ser perguntada se o governo estaria privatizando as ferrovias, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o governo está fazendo justamente o contrário, corrigindo os erros da privatização no passado, que praticamente inviabilizou este sistema de transporte no país. Nesta entrevista coletiva aos jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff também defendeu que o programa lançado hoje vai reduzir custos para o Estado brasileiro e garantir um crescimento da economia de forma sustentada no curto, médio e longo prazo, em taxas de mais ou menos 4,5% a 5% ao ano. Acho que nós temos de retomar nossa capacidade de planejar na área de logística. Esse projeto é um projeto que ele visa assegurar que o país comece a ter cada vez mais uma estrutura de transporte compatível com o tamanho dele. Por isso nós estamos fazendo esses investimentos para fazer 10 mil quilômetros de ferrovia. Um país continental que não tem ferrovia, que utiliza suas estradas para transportar, por exemplo, minérios, é um país que vai sucatear as estradas. Porque a ferrovia ela é compatível com transporte de cargas de alta tonelagem. É importante que nós tenhamos ferrovias. E é importante que nós conectemos as ferrovias com as rodovias. Quando nós finalizarmos, na última apresentação de portos, nós vamos mostrar a integração de toda a logística. Porque essa apresentação hoje, ela faz parte de um conjunto de apresentações. Na próxima, nós faremos sobre aeroportos. Tanto os grandes aeroportos do país, como o fato do país necessitar de uma rede de aeroportos regionais. Eu hoje estou tentando consertar em ferrovias alguns equívocos cometidos na privatização das ferrovias. Hoje eu estou estruturando um modelo no qual nós vamos ter o direito de passagem de todos quantos precisarem de transportar sua carga. Na verdade, é o resgate da participação do investimento privado em ferrovias, mas é também o fortalecimento das estruturas de planejamento e de regulação. Porque o que o operador independente vai fazer? Ele vai transportar a carga que ele achar necessária. Ninguém que é dono de uma carga pode controlar uma ferrovia.
a ferrovia de todos os que querem passar carga. Isso é o princípio de quem tem rede. Mas voltando ao que eu estava falando para vocês. No final, então, nós vamos articular todos os modais. E eu queria também dizer que nós pretendemos, também até metade de setembro, nós pretendemos lançar também toda a nossa questão relativa ao custo da energia elétrica. Tá? Isso pode alavancar o crescimento do Brasil. Reduz, gente, reduz custo. Quando reduz custo, nós estamos querendo que o Brasil cresça numa taxa elevada por um período longo, elevada para nós em torno de 5, 4,5, 5, constante. E isso é necessário, isso para nós é fundamental. Para quê? Para garantir emprego. O nosso povo, minha querida, isso é um processo que mexe com investimento e com expectativa. Nós esperamos estar construindo um ambiente adequado para o crescimento. Agora, mas também no médio e no longo prazo. O que nós estamos olhando é o investimento no curto, no médio e no longo prazo. Este não é eu diria para vocês, um programa de investimento que esteja desconectado do PAC. Ele está integrado ao PAC e ele faz parte de uma visão de médio e de longo prazo do crescimento do país. Nós estamos falando que sempre há lei, não independência do não acho isso. Eu acho que o Banco Central tem que ter autonomia operacional como teve até hoje. E que não formaliza o Brasil. E por que não formaliza? Porque não acham que a questão de barreiro político no Brasil que seja a favor da formalização da autonomia do Banco Central é investir e ficar perdendo tempo com algo que não ocorrerá. Não há, eu pelo menos entendo assim, acho que do jeito que está, nós temos conseguido muita coisa. Autonomia operacional do Banco Central, status ministerial para o Banco Central no que se refere ao seu presidente, seu ministro. Isso tem que ser não de ferro para o Banco Central. Como assim? Não pode deixar a política econômica fugir desse controle. O Banco Central não pode ter autonomia. A autonomia formal que nós estamos falando. Hoje o Banco Central tem autonomia operacional e está indo muito bem. Não há nenhum nível de manipulação, tanto que não há, Germano, não se pode dizer que o governo do presidente Lula e nós fizemos qualquer manipulação sobre o Banco Central. Exemplo, alguma vez você viu dizer no Brasil que por 2 vezes se aumentasse a taxa de juros em época de eleição? Pois nós aumentamos. Por quê? Respeitamos a orientação do Banco Central. Só que eu não concordo com tentativas de tornar, de dizer, não, se aquilo, não concordo falar que o Banco Central não é a Santa Sé. Né? Ninguém está discutindo Santa Sé, nem infalibilidade sobre todos os humanos. Agora, que o Banco Central tem hoje um nível de conhecimento que permite que ele tenha maiores informações a respeito da situação financeira dos bancos internacionais, da situação financeira dos bancos locais, é inequívoco. Ele tem. Eu fui para uma reunião com o George Soros, que financia a Open Society, que é uma ONG que pesquisa, tem um radar para boas práticas. Encontrou uma boa prática aqui em São Paulo, braços abertos. O Fernando Henrique estava na reunião. O Soros me perguntou, e aí? Eu falei, olha, a maior resistência que eu tenho em São Paulo é o partido do Fernando Henrique. Ele do meu lado. Aí ele falou, eu tenho problemas com o meu partido, no que diz respeito à questão da guerra às drogas. Né? Então estamos concordando ali. Por que essa agenda foi introduzida? Porque ficou difícil fazer oposição.